Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: desapego no relacionamento com a família, aprender a dormir, a aura e a transmissão de energias, estrabismo, trabalho durante o sono e tempo externo e tempo interno. Uma pessoa está pedindo que se fale sobre quando os nossos filhos ficam em situações difíceis, quando fazem escolhas sem nos ouvir e depois ficam perturbados. Essas almas que devem vir encarnar na Terra têm as suas vidas aqui organizadas da melhor forma possível, da forma como o karma permite ou segundo a conjuntura de almas coligadas que está naquele momento aqui. Então nem sempre é possível organizar um relacionamento perfeito entre familiares ou entre as pessoas que devem se encontrar. Porque nem sempre os raios combinam, há dificuldades kármicas do passado e assim não é muito simples, à medida que as pessoas vão encarnando e reencarnando, se organizar uma família ordenada, amorosa, harmoniosa, por causa das misturas kármicas que vão acontecendo. Então, diante dessa realidade, nós teríamos que nos lembrar que ninguém é nosso. Então, dizer o meu filho, isto não tem sentido, porque nós não somos donos daquela criatura. Não é o meu filho. Aquilo é um filho de Deus, como nós. É um irmão nosso. Nada mais do que isso. Todos somos filhos de Deus e quando há uma dificuldade kármica em lidar com alguém, com o qual nós estamos ligados, eventualmente familiarmente, é se lembrar de entregar aquela criatura a Deus, antes de mais nada. Porque Deus é que é o Pai de todos. Isto é uma ilusão dizer o meu filho, a minha mãe, isto são ilusões. Então, entrega-se a Deus as criaturas. E aí se observa que rumo as coisas vão tomando. Agora, uma das dificuldades nesse campo é justamente as pessoas se sentirem donas umas das outras. Meu filho, minha mãe, possessivo aí na frente. Então, isto é uma causa de dificuldade. Isto é uma dificuldade subconsciente mesmo. Porque quem diz o meu filho se sente dono daquela criatura, senão não colocaria o meu aí na frente. Então, isto são coisas subconscientes, são coisas que, embora não sejam conscientes, existam. E nós teríamos que, embora tenhamos que usar essas palavras, nos lembrarmos de entregar as criaturas a Deus, porque é a Ele que cabe resolver as coisas que eventualmente a nossa colaboração não pode resolver. E como se aprende a dormir? Pergunta uma pessoa. Porque ela sabe que durante o sono nós podemos aprender muitas coisas, resolver muitos problemas, etc. Então, como se aprende a dormir? Primeiro nós precisamos considerar que o sono é um período muito importante. O sono não é só um descanso, um relaxamento. O sono é a continuação da vida em um outro plano, em um outro nível. Então, quando o corpo físico dorme, nós, seres internos, não estamos dormindo. Quem está dormindo é o corpo, é o cérebro, mas não nós. Nós estamos vivos, lúcidos, em um outro plano. Então, o sono é um período muito importante e que nós teríamos que aprender a valorizar para podermos viver essas horas de sono de uma maneira evolutiva. Agora, para isso, um pouco antes de adormecer, ou antes, bastante antes,
nós podemos ir entregando estas horas de sono ao nosso eu interno, ao nosso eu superior. Entregando o nosso sono, oferecendo o nosso sono para que aquelas horas sejam realmente as mais úteis possíveis, né? E que a gente possa ali, durante aquelas horas, estar vivendo coisas que desperto eventualmente não podemos viver. Então é preciso entregar, oferecer estas horas de sono para o eu interno, antes de adormecer. Mas ter consciência de que se está oferecendo isto. Outro ponto é nós não levarmos para dentro do sono as preocupações e os fatos do dia. Então, ter cuidado, estar atento para quando está se aproximando a hora de dormir, ir se desligando das coisas do dia, das preocupações, dos fatos, dos problemas, não levar estas coisas para dentro do sono, porque isto tudo contamina as horas do sono. E se durante o sono algum assunto do dia ou da vida deve ser resolvido, se nós devemos ser lúcidos diante de algum assunto, enfim, se alguma coisa deve acontecer no sono com relação aos fatos da vida, isto vai acontecer. Não precisa que a gente leve isto para dentro do sono. Então deixa-se tudo aqui antes de adormecer. Então é assim que a gente aprende a dormir. Desligar-se de tudo. Só ficar coligado mesmo é com aquele centro interno para onde você vai naquelas horas. É assim que a gente vai aprendendo a dormir. Tem pessoas que têm dificuldades para dormir porque não fazem isto. Levam para aquelas horas todas as suas preocupações, tudo o que se passa de dia, e aí não fazem nenhuma coisa nem outra. Nem vivem as horas de sono evolutivamente e também não resolvem os problemas do dia, ficam apenas preocupados. E aí, isso são horas que podiam ser usadas de outra maneira. Se esta pessoa lê aquele pequeno manual Nossa Vida nos Sonhos, ela vai ver isto melhor. E uma pessoa pergunta se podemos comentar o trecho do livro Encontro Interno, que diz: existem pontos específicos em vossa aura que têm a função de captar, de transmitir vibrações. Então, nós, como seres, como auras, nós somos verdadeiros captadores de energia, somos transformadores de energia e depois somos também emissores de energias. Agora, isto de um modo geral. E nós temos que ter este assunto assim bem generalizado. Claro que no receber energia ou no transmitir energia, pode ser que algum ponto da nossa aura, algum centro do nosso ser, do consciente direito ou ainda outros, podem ser que as operações se deem através deste ponto. Mas não é muito importante nós sabemos que pontos são estes, porque vamos começar com a nossa atenção a estimulá-los. E aí se pode abrir algum ponto artificialmente, pela nossa concentração sobre ele. E aí então pode dar-se uma transmissão artificial, porque nós nos concentramos muito no ponto, ele ficou estimulado, ficou sensível, quando poderia não ser por aquela via que a coisa iria se dar. A gente não procura saber a anatomia destas coisas sutis, porque isto é melhor nós considerarmos o nosso ser inteiro, o nosso ser todo. Então nós, como ser, somos captadores de energia. Nós, como ser, somos transformadores e somos irradiadores de energia. Isto é suficiente. E, num determinado momento, numa determinada circunstância, uma parte ou outra do nosso ser vai ficar mais disponível para esses contatos. Mas isto não nos deve nos preocupar. Não devemos nos ocupar destas coisas. Sob pena de nós estimularmos demais uma parte
da nossa aura do que outra. Veja, a pessoa diz, quando eu estou meditando, quando fico em silêncio, eu sinto uma pressão no topo da cabeça e outras vezes entre os olhos. Isto é bom? Não, não é bom. Isto é sinal de tensão. É sinal que você está tensa. Então começa a sentir pressão aqui e acolá. Então quando se começa a sentir pressão em certas partes, quando se está meditando ou orando, é melhor interromper o trabalho. Interrompe-se o trabalho, se relaxa, se vai fazer outra coisa, ou se lê, se interrompe aquele trabalho, até que esta tensão termine. E se isto volta, se isto fica voltando, quando você se concentra, fica tenso em algum lugar, sente alguma coisa, então é melhor orar de forma mais simples. Orar de forma mais simples, sem grandes concentrações, mais com a intenção do que propriamente com este exercício meio compulsivo. E uma pessoa está perguntando qual é o significado do estrabismo. Como se pode explicar o fato dos olhos estarem direcionados para sentidos diferentes? Então, isto pode ser resultado de uma dualidade muito insistente em vidas anteriores. Isto é, uma dualidade. Se vê de uma forma e se vê de outra e não se conseguir fazer a síntese disto. Então, quando isto se torna muito insistente, isto pode, numa determinada encarnação, afetar o corpo físico. E aí, por exemplo, uma pessoa que tem 2 pontos de vista e não consegue equilibrá-los, não consegue harmonizá-los, não consegue chegar a uma síntese, se isso se prolonga por muito tempo, isto pode dar um estrabismo no plano físico. Mas não é só esta razão. Uma pessoa diz que ele não tem nenhum interesse na energia física do sexo oposto. E o que ele deve fazer? Você deve se manter em celibato. Se você não tem interesse, você se mantém em celibato. Porque às vezes é isto que a pessoa está precisando durante uma vida ou durante um período. Então o eu interno procura fazer com que aquele interesse não exista ou que seja redimensionado. Então quem não tem interesse por isto, não deve fazer nada. As coisas são muito simples. Para que complicar, não é? Complicação enorme. E uma pessoa estava estudando o livro Hora de Crescer Interiormente. E quando ela leu o capítulo Limpando Estábulos, do mito de Hércules, ela sonhou que estava desobstruindo um córrego para que a água passasse. E a água era límpida e passou a correr livremente. Então ela quer saber se este sonho foi um reflexo da leitura ou se este sonho não tem tanta importância. Bem, o sonho não foi só um reflexo da leitura. Se você estava desobstruindo um córrego para que a água passasse e a água fluiu e passou, isso foi um trabalho interno que você fez sobre você e que aconteceu. E que no sonho ele tomou esta forma, no sonho ele se apresentou com estas imagens, talvez porque você tivesse lido o capítulo Limpando Estábulos. Então aquelas imagens de Limpando Estábulos foram usadas pelo seu eu interno para te transmitir uma situação que estava acontecendo. Pode sim serem usadas imagens de um livro, logo depois que a gente o lê, para se formarem os nossos sonhos. Pode ter a ver com o livro e pode não ter. Agora, ela pergunta se os livros podem evocar sonhos. Sim, claro, porque você quando está lendo um livro, se você se concentra naquele assunto, se você se dedica àquele assunto, você vai formando contatos dentro de você, de muitos planos, de muitos níveis, e aquela leitura pode evocar em você certo tipo de sonhos. Pode sim ser evocativo. Por isso é que a gente precisa selecionar o que lê. E uma pessoa disse que leu que
uma das ilusões mais comuns é a gente achar que está ocupado. A gente está muito ocupado. De fato, é uma ilusão a gente achar que está ocupado. Porque quando nós somos chamados para uma tarefa evolutiva, aquilo está incluído no nosso tempo interno. Então nós temos um tempo interno. Existe um tempo no nosso interior, muito diferente deste. Este é um tempo que tem relógio e que diz respeito aos movimentos da Terra em volta do Sol, os movimentos da Terra em volta de si mesmo. Este tempo externo é um tempo material. Depois nós temos um tempo interno, que não é bem este. No tempo interno, nós podemos viver rapidamente coisas que aqui necessitam de anos. É tempo também, mas é um tempo diferente. Então, no nosso tempo interno, nós temos capacidade de estar a tempo na ordem das coisas, quando recebemos uma tarefa. Se a tarefa veio de dentro, há tempo interno para aquilo. Os problemas começam quando a gente não consegue ajustar este tempo interno com o relógio. Mas isto não é por causa do tempo interno e nem por causa do relógio. Isso é uma falta de ajuste nosso. Nós temos que aprender a ajustar isso. Ajustar o tempo material com aquilo que é o tempo que a gente dispõe internamente para viver e para realizar as coisas. O tempo externo é fixo. O tempo externo, ele tem leis materiais. Ele é representado fisicamente pelo relógio, pelo dia e pela noite, mas principalmente pelo relógio. E este tempo externo é inexorável, isto não para. Então, isto é um mecanismo material que nós precisamos aprender a lidar com ele. Aprender a lidar com ele é nós, flexíveis como somos no nosso tempo interno, temos que nos ajustar a esta materialidade. Então, no nosso tempo interno, há sempre um meio de contato com isto, de forma que as coisas se ajustem. E nós temos que aprender a fazer isto. Temos que considerar que no nosso tempo interno as coisas vão num ritmo, mas que aqui as coisas têm um outro ritmo. E nós temos que, enquanto estamos encarnados e conscientes aqui no tempo externo, temos que aprender a juntar estas coisas. Temos que aprender a equilibrar estas coisas, a fazer esta ligação. Quando nós aprendemos isto, nós vamos ver que as menores coisas nós fazemos muito mais rapidamente do que fazíamos. Fazemos tudo a tempo e hora, não há atrasos, não há problemas. Quando nós ajustamos esses dois tempos, ajustamos essas duas coisas. O tempo interno, como se viu, ele não é mecânico. Então, ele se ajusta, ele organiza as coisas, ele é flexível. Ele não tem estas horas que passam, esses anos, esses minutos, é um outro tempo. Você sente que ele está decorrendo, mas que ele é completamente flexível. E cheio de surpresas para nós. Cheios de surpresas, porque nós podemos pensar que não vai dar tempo para fazer uma coisa e de repente entra aí o tempo interno e a coisa é feita que parece mágica. Então existe aí sim uma possibilidade disto entrar, disto se coligar. Agora, quando o nosso cérebro e a nossa mente permanecem tranquilos com respeito a isto é, quando a nossa mente não se afoba, porque vê internamente um certo ritmo e aqui não pode aplicá-lo, preciso que a mente não crie conflito com isto, que a mente se solte, que a mente reconheça o ritmo interno e vá fazendo as coisas ordenadamente, vá fazendo as coisas harmoniosamente. E aí ela vai ver o milagre. Aquilo que parecia que não dava tempo, não só dá, como sobra tempo. Então dizer estou muito ocupado, isto é ilusão de quem não sabe lidar com este tempo, porque há tempo para tudo. Se a tarefa é interna, se a tarefa é evolutiva,
e se a tarefa é legítima. E nós podemos ver o quanto o tempo é flexível, o tempo interno. E o quanto ele, entrando no outro, ele permite que certas coisas aconteçam num ritmo muito diferente. Você não está fazendo as coisas com pressa, mas a coisa flui, termina, sem você ter se apressado. Isso é porque você aprendeu a usar o tempo interno, você aprendeu a introduzir o tempo interno aqui. Isto fica complicado porque as pessoas se preocupam, se apressam, né? As pessoas se colocam numa posição material diante do tempo. Então, por que eu devo pensar que em 40, 45 minutos não se pode aqui estudar um tema complexo? Eu não devo pensar isto. Porque se pode estudar um tema complexo até em 5 minutos. Agora, se eu acho que vou precisar de 2 horas, de 3 horas, para falar nos 7 raios, para falar nos planetas, aí eu perturbei tudo. Aí eu coloquei um ritmo mental aí dentro do tempo, e o tempo interno não pode se ajustar com o tempo externo. Porque no tempo interno nós podemos colocar uma nota, uma energia, uma ênfase no expressá-lo, que ele mude o tempo aqui. Mude o tempo aqui no sentido de torná-lo mais abrangente, de torná-lo mais amplo. Então, em 1 hora, pode-se trabalhar coisa que se levaria meses. Porque o tempo interno entrou aí. O tempo interno é síntese. O tempo interno é puro. O tempo interno não é divagação, não é dispersão, não é repetição. Então, é preciso aprender isto. Mas, para aprender isto, nós temos que nos concentrar, temos que olhar lá para dentro, temos que ver quanta coisa acontece que não é material quando nos dedicamos à nossa vida interior. Basta que a gente se volte para dentro, a gente já vê que muitas coisas começam a acontecer na nossa consciência que aqui fora levaria muito tempo, muitos estudos para se dar e assim mesmo com dificuldade. Precisava uma pacificação geral com este assunto do tempo. Pacificação geral. Vocês veem, por exemplo, tempo externo. Indivíduos que têm muito mais idade física do que nós e que não se sentem velhos. Não se sente, o tempo dele é outro. E esse tempo outro pode até influir naquilo que é físico. Influi, porque ele não fica cansado, ele não fica desmemoriado, indisposto, como quem tem a mesma idade. Por quê? Porque ele não está identificado com aquele tempo. Ele não está identificado com 70 anos, com 80 anos, com 90 anos, 100 anos. Ele não está identificado com isto. Ele está vendo o tempo que ele tem para viver, o tempo que ele tem para fazer as coisas, para desenvolver, o tempo interno. Então isto vai se ajustando. E o tempo externo e esse tempo material vai ficando bastante adaptável também, embora seja muito rígido de acordo com o relógio. O relógio continua no seu ritmo, mas nós vivemos mais dentro daquele ritmo, mais do que muita gente, por causa de nós estarmos considerando esse tempo interno. Estamos considerando o nível interno em que as coisas também se dão. E aí isto vai fluindo, vai influenciando o tempo físico, vai influenciando a nossa ação física. Então dizer estou muito ocupado é uma ilusão, porque você não soube usar o tempo, você não soube lidar com isto. Você começou a lidar com o tempo externo, com as coisas externas, sem se concentrar lá dentro, sem chamar o ritmo interno para dentro daquilo. Você esqueceu isto. Então as coisas se atropelam, você está sempre ocupado, que é uma ilusão. É uma ilusão. É que você pensa que o tempo é só esta coisa material. Não, não é só isto. O tempo está lá dentro também, é outra coisa, outra dimensão, outro ritmo, e precisa aprender a juntar esses dois, juntar o material com este. Aí ninguém está ocupado. Todos estão
agindo, todos estão encarregados de uma coisa, vem uma coisa depois da outra, e as coisas trazidas pelo tempo interno chegam na hora certa. Não há ninguém muito ocupado. Gente muito ocupada, que não pode dar atenção para nada, são pessoas que não estão colocando o tempo interno dentro da sua vida aqui externa. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas.